Boa tarde, gente. Tudo bem? Mais uma live aqui. Hoje é a nossa quarta live. Na terça-feira a gente teve aqui a Noeli Dantas, nutricionista, falando sobre contagem de carboidrato. Foi muito, muito legal. E hoje a gente tem um tema especial, que na verdade é o lançamento do nosso e-book novo, que é Diabetes na Adolescência, tá? A gente criou esse e-book com muito carinho, porque a gente entende que várias pessoas, mães, pais, pessoas que têm uma pessoa jovem na família, né, quando diagnosticam o diabetes, começam as dúvidas, uma série de coisas, né? E como convidado aqui para comentar, a gente tem uma pessoa muito especial que a gente vai colocar aqui. Eu vou até já inserir ele aqui na live. Aqui do Super Saudável Shopping. E se você quer continuar acompanhando nossas lives, entra no link da bio, tem um link lá nas nossas lives, você recebe as notificações de alerta e você pode seguir com a nossa programação. Boa tarde, tudo bem, Pablo? Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. Prazer estar aqui de volta pelo Super Saudável, falando com você. E vai ser uma live muito bacana. Muito legal. Antes de eu deixar você se apresentar, né, eu estava falando aqui que a gente estava tendo uma sequência de lives, né? A nossa ideia aqui é levar para nosso pessoal, a galera que segue aqui o Super Saudável, já conhece bastante os nossos produtos, um pouco mais de informação, né, um pouco mais de conteúdo, porque tem sido a nossa busca, né, entender, né, que por trás de cada cliente que acessa o nosso site existe uma pessoa que pensa em várias coisas. A gente recebe muita coisa no site, né? Então, através desse mecanismo das lives, né, e com parcerias como a sua, a gente está tentando levar um conteúdo de qualidade, né, para essas pessoas, para essa audiência. A gente está na nossa quarta live, foi muito legal. A gente teve aqui a Marina, a Bia, a Noeli. Na semana que vem a gente deve ter a mãe Pâncreas, que é a Cris, a gente deve ter o Fred aqui também, e já tem outros convidados também aí para participar. Então, Pablo, queria agradecer primeiro a tua participação aqui. Tá? A gente já fez várias coisas juntos, né? Você é um grande parceiro nosso. Realmente, assim, não só criando conteúdo, mas testando nossos produtos, dando feedback. É uma honra para a gente ter você aqui. E eu vou te passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, falar. Tem muita gente aqui que talvez não te conheça, né, não conheça o seu canal do Eu e a Beth. Então, fica à vontade, tá? E depois, se você quiser entrar no tema, também pode ir à vontade. As pessoas, à medida que as pessoas forem interagindo aqui, você já tem experiência para lidar e seguir, tá? Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Alfredo. Obrigado, Super Saudável. Vou estar aqui essa tarde, então, trazendo um tema muito importante, mas antes de começar a falar sobre, eu me chamo Pablo, eu tenho diabetes, vou completar 7 anos nesse ano, 7 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, e praticamente há 6 anos eu resolvi colocar nas redes sociais um pouco da minha experiência de vida com o diabetes, retratando ele pelo Eu e a Beth. Então, quem tiver curiosidade, para quem não conhece, é @Eu e a Beth, lá diariamente eu coloco as minhas experiências, eu coloco um pouco de bom humor, né, principalmente o bom humor, mas eu faço esse retrato aí de uma vida de um homem com diabetes e todas as suas situações cotidianas. E aí o Alfredo, quando me convidou, já entrando no assunto, eu fiquei refletindo, caramba, eu não descobri o diabetes na adolescência, que inclusive é o tema, né, chave aqui para esse nosso encontro ao vivo, mas eu recebo todos os dias e tem muitos pais, tem muitos familiares que me acompanham e dão alguns feedbacks, e na grande maioria bem proveitosos, bem positivos, sobre esse reflexo, e até mesmo colocam, caramba, eu quero que meu filho no futuro possa encarar o diabetes assim como você encara. Então eu fiquei muito preocupado em colocar minha ótica, mesmo não tendo vivido o diabetes na adolescência. Como eu falei, eu descobri aos 26 anos. Né? Mas eu acho que eu consigo colocar aquilo que eu já recebi, tanto de jovens quanto de pais, familiares e amigos nesse contexto. Então eu resolvi dividir em 3 partes, e eu tenho uma cola aqui para a gente poder conversar hoje. Coloquei em 3 blocos. Primeiro, eu adolescente, você família e nós sociedade. E antes de eu entrar nesses tópicos, e lógico, eu vou contar muito com a ajuda de vocês aqui nessa conversa. Eu vi que tem a mamãe Insulina aqui participando e convive isso ainda na infância, seu filho com DM. Eu queria lembrar de uma situação que, um ano antes que eu fui diagnosticado, eu vi de um adolescente. Eu lembro na festa de Ano Novo, na casa de um casal de amigos.
E lembro que havia um garoto, por volta dos seus 10 anos de idade, amigos em comum desse casal nosso, amigo nosso. E ele resolveu simplesmente, era tarde, ano novo, e resolveu brincar na piscina. E aí foi pedir autorização da mãe. E ela, por sua vez, não autorizou. Eu lembro que na época ela argumentou com a gente dizendo: eu não vou liberá-lo para a piscina porque ele vai se agitar muito e ele começa a passar mal, porque ele tem diabetes. E aí, minutos depois, ela deu um biscoito recheado para ele, e aí, transcorrido uns 30 minutos após esse episódio do biscoito, ela resolveu liberá-lo para a piscina, que não, agora está ok. Quem diria que um ano depois eu ia conviver com isso e entender toda aquela situação, né, que naquele momento eu enxerguei. E a gente vai falar sobre sociedade com pena, né, preocupado talvez, mas eu confesso que enxergar aquilo com pesar, caramba, como é que a criança convive com isso? Eu entendi depois de um ano que aquilo era diabetes, aquela preocupação dela era uma hipoglicemia, e que, passado esse tempo, eu entendi que ele poderia ter ido, sim, brincar na piscina, com o devido cuidado, verificado a sua glicemia, enfim. Mas talvez tenha faltado ali naquele contexto, eu não tinha informação, talvez os pais não tinham acesso a tamanha informação como a gente tem hoje, como lives que a gente está tendo agora. Então, eu quero começar com esse primeiro ponto, eu adolescente. Então, assim, eu vejo... Eu vou tentar transpassar um pouco do que eu vivi também, apesar de ter sido um jovem, um adolescente com diabetes, mas eu vivi toda a puberdade e adolescência. Eu lembro que a primeira coisa que se coloca no mundo, e a primeira coisa que se coloca dentro da escola, ou até mesmo dentro de casa, é o que você tem que ser quando crescer. A gente fala, o que você quer ser quando crescer? Na verdade, assim, é aquela... Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Né? E aí, dependendo das situações, não, você tem que ser exatamente aquilo que talvez dentro do seu cenário, dentro do seu ser familiar, você convive. Então, vamos falar para os altas classes. Se eu tenho um familiar e ainda parece que não existe, mas isso existe. Que tem um conjunto familiar que são médicos, eu preciso também ser médico. Que são advogados, eu preciso também ser advogado. E aí você tem que contextualizar isso, porque se eu pensar por um lado, dependendo, eu vim de uma família pobre, então assim, eu não poderia pensar também, talvez numa profissão que pudesse chegar no meu cenário por conta do meu poder aquisitivo. E por outro lado, eu tinha que pensar algo que pudesse ser tangível para mim, para que em médio prazo eu pudesse ter uma renda, para que eu pudesse caminhar sozinho. Então, é a primeira questão que eu enxergo. E aí, o que você tem que ser quando crescer, existe um jovem, uma criança com diabetes, que tem que ser diabético, que não cabe outra escolha, e que precisa tomar algumas decisões tão cedo. Né? Talvez não diretamente, mas indiretamente acaba surgindo muitas reflexões. E aí surge também dentro desse cenário a liberdade com a responsabilidade. Então, assim, o que eu enxergo? Até que ponto eu tenho uma liberdade quanto jovem? Até que ponto eu tenho liberdade quanto jovem para tomar decisões e, além disso, ter a responsabilidade com determinadas circunstâncias? Principalmente no que diz respeito à responsabilidade quanto eu, jovem, que tem outras aspirações, outras necessidades naquele momento. Eu tenho que estudar, eu quero jogar um videogame, quero um futebol, mas eu preciso assumir uma responsabilidade aqui. Eu preciso verificar a minha glicemia, eu preciso aplicar insulina, eu preciso contar carboidratos. Então, existe, aí já a primeira coisa que eu enxergo é essa primeira carga, cedo, né? E eu falo assim, você adicionar mais esse ingrediente, o diabetes, mais esse item na vida do jovem, eu já enxergo assim, é mais uma preocupação. Será que ele vai estar pronto? Será que psicologicamente a estrutura que ele recebe isso, né? Tem jovens, né? E tem crianças que nem ainda tem noção da vida, né? Nascem já com diabetes ou simplesmente já com 2, 3 anos já tem isso, e ao longo de um tempo são
administrados nesse sentido. E também vejo um outro lado, que nesse cenário de tanta responsabilidade, existem duas visões que a gente precisa falar bastante. E eu pouco vejo isso, e vejo muito bem citado mais por psicólogos, e menos até pelos próprios jovens, e é um motivo notório, né? Não tentar se expor. A depressão e a diabulimia. Então, a diabulimia é um tema muito sério, assim como a depressão. Então, para quem não sabe, a diabulimia é o mesmo nível de equiparação a uma anorexia, mas é o fato que simplesmente um jovem com diabetes tipo 1, de negar o seu tratamento e suspende a medicação, suspende o uso de insulina e começa a emagrecer. Ele faz uma autossabotagem, né? E aí existem diversos fatores que estão ligados à diabulimia, né? E é muito importante ser observado isso. Não parece frequente, mas é bem frequente. Eu recebo muitas mensagens ainda, eu recebo ajudas. Ontem mesmo recebi a mensagem de uma jovem com 10 anos. Essa semana, curiosamente, eu recebi 2 mensagens. Uma de uma jovem de 10 anos falando: você pode ser meu amigo? Porque eu não conheço ninguém com diabetes e eu me sinto muito sozinho. E um outro jovem de 14 anos, lá de Portugal, me mandou uma mensagem muito parecida também. Fala: olha, eu não tenho com quem conversar. Eu encontrei você, talvez é a única forma de eu desabafar tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando. E aí você pergunta: mas ele não tem família? Ele não tem amigos? Tem. E aí a gente daqui a pouco entra nesse assunto. Óbvio, assim, quem quiser comentar a respeito, fique à vontade. Alfredo também, se quiser comentar sobre essa questão, mas eu vejo forte nisso, na criança, no jovem, nessa transição da puberdade da adolescência, a diabulimia muito frequente, e a depressão, né? E aí é muito comum ainda, você vê isso nos adultos, né? Para de bobeira, você tem tudo na vida, para de frescura. E aí quando você faz a antítese disso, né? Você coloca isso para uma criança, para um jovem, fala: você não tem idade para isso, para de bobeira. Eu que tenho que me preocupar. Então, assim, são cargas, né? E são coisas que vão minando. Ontem mesmo eu participava de uma live, Alfredo, que a gente falava sobre diabetes e falava de obesidade. Eu lembro que na minha infância eu sempre alternei muito sobre essa questão, sobre o cenário de obesidade. Eu sofri muito com isso na minha infância. E sofri com bullying, com um termo que nessa época não existia. Então a gente está falando aí de 10, 15 anos atrás. Hoje a gente entende muito bem sobre essa questão, mas lá atrás eu não achava, era pilha de criança, e olhe lá. Né? Mas isso eu carreguei na minha vida, eu carreguei na minha cabeça. Gera um trauma. Então, assim, são coisas que vão capilarizando com você e aquilo dentro de um jovem, eu enxergo que, caramba, isso tudo é o diabetes. Como é que eu vou enxergar algo bom no meio disso tudo? Assiste o Pablo. Né? Daqui a pouco a gente vai, assiste o Pablo, assiste a Bia, né? Segue a Marina. Legal, a gente já tem uma consciência sobre isso construído. Mas será que ele vai estar disposto, depois de ser tão encharcado sobre essa informação, e uma informação que para ele já está tão saturada constantemente e é levado com tanto pesar, será que ele vai enxergar de uma maneira saudável? Por mais que eu diga para ele que está assistindo agora: olha, diabetes é legal, é uma oportunidade, é uma forma que você tem como enxergar uma nova dimensão da sua vida. Eu não vejo que seja tão simples assim. Para mim não foi tão simples com 26 anos. Imagina com 14 anos, com 15 anos, transicionar. E aí, quando a gente fala dessa transição, só lendo um comentário aqui, a Duda colocando: um beijo, Duda, eu tenho depressão desde o diagnóstico. Um exemplo, eu não sei quantos anos tem a Duda, se ela puder compartilhar aqui, e se ela faz algum acompanhamento, algum tratamento quanto a isso. Eu vejo a passada do bastão. Recentemente também eu fiz uma live e uma mãe, se eu me recordo, falava sobre isso. Qual é o momento certo para a gente passar o bastão? Né? Então, meu filho atingiu a maioridade, ou chegou o momento que eu enxergo que ele tem a responsabilidade. Então, a partir daquele momento, toma que o filho é seu, toma que o diabetes agora você assume.
A Duda respondeu aqui 16. A Esté tem uma lá de Costa Rica, eu acho que está acompanhando aqui a gente. Passando o bastão. E aí, assim, será que no decorrer do tempo não seria mais interessante você... Eu vi a mamãe Insulina recentemente falando isso. Ela, desde cedo, acho que o filho dela tem 4 anos, ela tenta colocar uma didática mostrando o que é contar carboidratos. Uma criança de 4 anos. O que é verificar a glicemia. Ela está assistindo ele, mas ela está mostrando aquilo que faz parte do cotidiano dela, até porque vai chegar um momento da vida dessa criança que ele vai ter a própria vida dele, né? Ele vai ter um relacionamento, ele vai casar, ele vai ter filhos. Então, talvez assim, essa forma abrupta, por isso eu falo, tudo de forma sugestionada, tudo são concepções daquilo que eu fui recebendo ao longo desse tempo falando sobre diabetes. Então, agora, nesse momento, os jovens que receberam e conversam, desabafam comigo sobre determinados assuntos. Será que essa passada de bastão, e muitas vezes quando eu falo, olha, como é que você tomou autonomia e você começou a administrar isso? Agora eu tenho que cuidar do diabetes. E a maioria das respostas era, eu agora estou cuidando do meu dia. Você está cuidando? Você agora assumiu essa responsabilidade? Está? Não está. Muitas vezes não está. Por quê? Dentro do meio que ele convive, ele não quer verificar a glicemia em público, ele não quer aplicar insulina em público, porque ele vai se achar diferente. E aí entram 2 pontos ainda da questão. Eu adolescente, eu jovem, eu puberdade, adolescência, juventude, é a solidão. É o primeiro ponto. Então, a grande partida que eu vejo e recebo desses jovens eu me sinto sozinho. Eu me sinto permanentemente sozinho. Com quem procurar, com quem desabafar, e nem sabendo o que falar quando questionado acerca do diabetes. Pablo, eu posso desculpa te interromper, mas eu queria, se você me permitir, né, 2 coisas que eu queria pontuar aqui. Primeiro, assim, muita gente que te segue, né, como você já faz um trabalho há alguns anos aí, eu acredito que você tenha muito DM1, né, não sei, mas eu acredito que sim, pelo papo que a gente já conversou. Aqui no Super Saudável, a gente também tem bastante DM1, a gente também tem bastante DM2. Então, talvez, né, muita gente que esteja entrando aqui ainda esteja se situando no tema, né, e a gente trouxe esse e-book, né, e esse conteúdo do diabetes na adolescência, porque o DM1, né, ele manifesta mais cedo, né, porque o DM2, normalmente, ele advém de um mal... de uma má administração da alimentação, né, de hábitos não saudáveis, né, então ela surge ao longo do tempo, né? E o DM1 não, o DM1 é uma coisa mais talvez mais genética, uma coisa que, né, surge, né, independente dos hábitos. Claro que os hábitos acabam melhorando, né, agravando ou atenuando, né, o que aquilo provoca, né? Então, eu queria só dar essa observação, porque eu não sei exatamente quem são as pessoas que estão online aqui, o que cada um está passando. E segundo, eu queria trazer um outro aspecto também. A gente passou por uma semana que foi muito marcante na questão do racismo, né? Na questão do George Floyd lá, foi uma comoção mundial, né? Que foi um negócio horrível, né? Desculpa que eu errei a palavra. E eu queria saber também se no diabetes isso acontece também, se você percebe algum tipo de preconceito das pessoas que estão em volta. Por exemplo, esse jovem que você falou que não quer medir na frente dos outros, né? Porque os colegas eventualmente vão falar que ele é doente, vão falar que ele é diferente, né? Como é que você enxerga isso? Acho que você estava indo nessa direção. Eu achei super legal falar sobre isso, porque lá no nosso site, no nosso blog principalmente, a gente recebeu muitas coisas assim. Pessoas que estão procurando informação, né? E também pessoas que têm esse aspecto da depressão, né? E que essa depressão, não só a depressão, mas qualquer aspecto emocional, como ansiedade e tudo, influenciavam muito nos resultados de glicemia, na própria saúde diretamente, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto marcante, principalmente nessa semana, para começar desde a semana passada, na verdade, mas hoje existe o preconceito velado, né? E quando a gente fala de diabetes, existem vários fatores concomitantes, e aí eu vou falar também sobre ele, mas eu ia entrar justamente nesse ponto. Existe sim, e é muito forte. Eu enxergo, quando a gente está retratando principalmente a adolescência, né?
Eu vejo isso principalmente na parte das instituições de ensino, principalmente dentro das escolas. E aí teve, que é STF 293, falando que a educação é importante. Eu lamento muito que a gente não tenha ainda uma política de educação, né? Que a gente tenha uma base de educação em diabetes ou educação educação multidisciplinar, né? Então, eu vejo que é um fator que determina muito esse cenário da solidão, detalhe da depressão, da diabulimia. Eu, por exemplo, quando eu descobri, eu me senti isolado. E por mais que eu tivesse o apoio da minha família, dos meus amigos, eles não tinham como compreender aquilo porque não tinham diabetes até então. Então, assim, era pisar num cenário ainda muito turvo, muito complicado. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante falar sobre a informação, compartilhar sobre a informação. Então, assim, não com o olhar de pesar, né? Então, quando eu falo, um jovem fala, eu tenho diabetes, aí logo, meio que automático, você enxerga aquele jovem como eu olhei um ano antes do meu diagnóstico para aquele garoto e falava assim, e o meu olhar dizia, caramba, coitado, deve ser horrível, né, ter diabetes. Eu não disse, mas eu pensei. E tem gente que fala. E não é por maldade, muitas vezes, é por não entender, é por não compreender. E aí muitos desses jovens preferem omitir, preferem não comentar para justamente esse olhar de pesar, esse olhar crítico não venha contra ele. E aí você vê um jovem que, por exemplo, está iniciando um relacionamento, né, pela idade e tal, vai começar um namoro, talvez, vai conhecer uma menina, vai conhecer um rapaz, vai ter um garoto, e aí não falam, porque acham que aquilo vai lhe tornar diferente e vai afastá-lo. E aí lá na frente, aquilo que lá ele começou de omitir, ele lá na frente não vai querer omitir e vai ser prejudicial para o tratamento dele, vai ser prejudicial dentro da carreira dele e vai colocá-lo em risco. Como é que vai colocá-lo em risco? Porque às vezes você omitir o tratamento te coloca em risco em duas situações. Primeiro, com a sua própria vida, né? Pelo risco de você omitir o seu tratamento, significa que você não vai fazer o tratamento correto ao longo do seu dia. Então, aquele jovem vai para a faculdade, aquele jovem vai ter uma rotina de trabalho. E o risco também, porque eu sempre tive muito cuidado, na época que era professor, né, de sempre quando começava o ano letivo, eu falar aos meus alunos, sim, eu tenho diabetes, dava praticamente metade de um tempo de aula falando sobre a minha vida como diabetes, já levando a informação desse assunto. E se acontecesse alguma coisa, principalmente uma hipoglicemia, para as ações que eles deveriam tomar, caso ocorresse. Uma questão de conscientização. E lembro de uma das turmas que eu dei aula, uma menina, eu abria falando assim, se você não se tinha vontade de se apresentar em público aqui, faz uma carta, uma redação e me entrega. E uma aluna me entregou uma vez essa redação e falava, olha, eu tenho 15 anos, tenho diabetes desde os 10, e pela primeira vez estou falando para alguém que eu tenho diabetes. Para você entender a realidade. E eu estou muito emocionada, mas obrigado por você me dar essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sinto e do que você falou e que eu me vi nestas situações. Num simples momento de 40 minutos de aula, eu dei a oportunidade pela primeira vez na vida, em 4 anos de diagnóstico, ela desabafar sobre. E aí a gente vê a importância dessa comunicação, a importância, por exemplo, dessa rede social, a importância de uma live como essa. Então, olha quanta coisa a gente está envolvido. Então, nesse cenário, eu queria fechar falando sobre o eu adolescente dos iguais. Eu participo todos os anos de uma colônia para diabéticos. Eu participo de encontros com jovens com diabetes. Eu falo, é muito importante ter esse contato com os iguais, né? Porque nesse momento a gente não vê, eu tenho um com diabetes verificando a glicemia, aplicando insulina, contando carboidratos. Eu tenho todo mundo naquele mesmo meio vendo, olha só minha glicemia.
olha a insulina, qual é a insulina que você usa? Eu uso bomba, eu amo meu glicosímetro. E se torna normal. Então, eu falo, um primeiro quebra-gelo é ter essa experiência. Nem que seja com uma pessoa, para que você não se sinta sozinho. Então, assim, se você se sente confortável, se você se identifica com alguém que, por exemplo, fala na internet sobre, converse. Converse. Eu acho que é um primeiro ponto de partida. Se você sentir mais à vontade ainda, como eu estou vendo aumentar este movimento, principalmente nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, crie um canal, aborde sobre o tema. Eu recebi um feedback de uma jovem que falava, olha, eu não me sentia à vontade em conversar com os meus pais sobre o diabetes, mas eu criei um canal no Instagram para falar sobre e pedir para que eles me acompanhassem. Porque assim eu, de forma indireta, consigo mostrar para eles a minha visão a respeito da doença. É o dia a dia, né? O dia a Não, com dia. certeza. Com certeza. Tem uma menina aqui, né? Eu tô olhando aqui como Delícia da Mi, né? M-I-H. Ela diz que ela é mãe, né? Ela é mãe de uma docinha de 5 anos de idade, né? Foi diagnosticada com 11 meses. E ela fala que sempre procura incluir ela em tudo, né? Que ela já faz até ponta de dedo sozinha, mas que ela não gosta de usar o Libre, e ela respeita muito as vontades dela, né? Eu não sei, mas assim, a gente até falou isso de algumas lives no passado, né? Tem muita gente que não gosta de usar o Libre porque às vezes fica visível, né? E tem esse lance do preconceito, né? Então aquilo fica visível e ela acha que pode ser julgada. Não sei se é o caso dela, né? Mas a gente ouviu isso em outras lives e o mesmo funciona na ponta de dedo, né? Não quer fazer na frente das pessoas, né? Até ela ter uma aceitação e tudo mais. Mas essa experiência com iguais, eu queria te fazer uma pergunta, Pablo, porque talvez essa dúvida que eu tive, né? Pode ser uma dúvida de outras pessoas. Mas a gente tem um entendimento aqui no Super Saudável que quem tem diabetes é uma pessoa como qualquer outra, normal. Então, ao mesmo tempo que a gente não trata ela como uma pessoa pior, a gente também não trata ela como uma pessoa melhor, né? Supervalorizando as coisas. É uma normal, é apenas uma condição, entendeu? E assim, eu não sei se isso é a forma correta, eu queria ver um pouco da tua opinião sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas também parecem. Sabe aquela coisa muito do tipo, vou tratar essa pessoa porque ela tem esse problema, então eu vou dar uma coisa a mais para ela. Claro que assim, a gente sempre tenta ajudar, né? Qualquer pessoa, independente da condição dela. Isso faz sentido ou você acha que não? Que realmente tem que haver um favorecimento? Não, eu acho que qualquer coisa que coloque uma situação segregada, diferente das demais, nunca vai ser saudável. Eu nunca vou entender como coerente disso. Existe o fator de respeito com a situação, não diferenciada aos outros. Óbvio, eu tenho a consciência das coisas que eu preciso fazer dentro do meu dia a dia, dentro da minha vida, sendo uma pessoa com diabetes. Mas isso não me coloca em uma posição superior ou inferior a ninguém. Porque as obrigações que eu tenho, as responsabilidades que eu tenho são minhas. Não a sociedade ou ao meu redor tem essa obrigação. E nem que tenha que me policiar com relação a isso. Né? Existe a preocupação, e a gente falando do jovem, óbvio, vai existir a preocupação, vai existir os cuidados, principalmente dos familiares, dos pais, das mães, tá? Mas a título de diferença, isso não deve existir. E porque a diferença gera uma indiferença e, consequentemente, existe o preconceito. Isso é a última coisa que eu qualifico, e mesmo sabendo da existência ainda muito forte, muito exacerbada, é uma coisa que eu não gosto de frisar. Né? Então, eu tomo muito cuidado com isso, porque tem gente que, por exemplo, não gosta da terminologia diabético, prefere falar diabetes, que eu tenho diabetes. Então, assim, eu prefiro respeitar. Então, assim, se a pessoa não se sente à vontade em falar, ou se uma vez fale, ela que tem que me dar abertura, não sou eu. Então, assim, eu me coloco no lugar de uma pessoa que tem uma outra doença, uma outra situação, né? Então, assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, talvez fica mais fácil você compreender. Eu não sou negro, mas não por ser negro, apesar de ter toda uma árvore genealógica minha, né, de familiares negros, mas eu não preciso estar do outro lado para entender a luta que eles têm. Eu posso respeitar e fazer um coro de maneira respeitosa. Assim também eu acho. Você não precisa ter diabetes para enxergar as situações com que eu convivo, mas você pode respeitar e se informar.
É, muito legal. Eu acho que esse aspecto é interessante, assim, eu não sou psicólogo, né, então não tenho essa propriedade para falar sobre certos assuntos, mas eu vejo que às vezes as pessoas ficam muito angustiadas com coisas que elas não têm controle, né? O que eu tenho controle? Poxa, eu tenho controle sobre a minha alimentação, sobre os meus hábitos, poxa, isso é legal a gente, né, se preocupar. Agora, quando a pessoa tem a condição do diabetes, do DM1, isso é uma coisa que não é por mérito ou demérito dela, é apenas uma condição, né? Então, acho que quando as pessoas começam a ter esse entendimento, né, ela se liberta um pouquinho, né, porque ela já não considera que ela é melhor nem pior do que ninguém. Mas, por outro lado, eu vejo que a gente tem muitos aqui assinantes no nosso clube aqui, que esses caras são exemplos, os caras praticam esporte, os caras têm uma vida assim extraordinária, assim, se você olha de longe, você não diz, você não tem como dizer que a pessoa tem diabetes ou não, entendeu? Foi até falado aqui em lives anteriores que o diabetes nesse sentido até ajudou, porque às vezes por essa condição a pessoa foi muito mais, ela se despertou muito mais para os bons hábitos do que uma pessoa que não tem, né? Então a gente acaba sempre ressignificando, né? Buscando essa coisa para não ficar preso, né? Em pensamentos que vão drenar, né? Vão desestimular, né? Porque acaba que realmente na prática o cotidiano muda, o cotidiano é diferente. A pessoa vai ter que fazer uma ponta de dedo antes da refeição, ou depois, ou em jejum. Então ela vai incluir alguns hábitos, né, que são particulares da condição. Assim como outras pessoas que têm outros quadros, vão ter o hábito delas. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito lá, tenho conversado, cada um sabe, né, da sua situação, da sua história, né? Mas uma coisa que a gente tem batalhado muito aqui no Super Saudável é mostrar que a gente não é uma empresa que só está preocupada em vender produto. Já tem 1 ou 2 anos que a gente tem botado muita energia no nosso blog e a gente tem criado vários e-books e materiais para justamente, e hoje quase todos são entregues gratuitamente para download. Se a pessoa for na nossa bio, nosso blog lá, ela consegue baixar. A gente criou material para finanças e diabetes, criamos materiais para controle de glicemia, criamos um e-book completo sobre como viver bem com diabetes. Então, tudo isso gratuitamente para download. A gente já está disponibilizando esse material. É só entrar lá e baixar. Por quê? Porque a gente entende que a informação, né, ela é valiosíssima, né? E a gente sabe que hoje ainda tem muita desinformação. A gente brincou muito numa live, logo que a gente conheceu você, não sei se você lembra, quando você esteve lá no nosso escritório, o problema da desinformação, né? Essa questão de, pode comer doce, não pode. Então, assim, ainda existe muita coisa que as pessoas não fazem ideia, né? Então, e essa coisa vai ganhando força, né? Então, esse tem sido o nosso esforço aqui. E a gente até gravou uma série, né, onde você falava muito sobre a questão de dirigir diabetes, né? Cuidados específicos. Então, a gente está sempre olhando todos os aspectos, né? Para levar essa informação, não só para quem tem, para quem está na condição de tratamento, mas para as pessoas que estão em volta, né? Eu falei aqui que, por exemplo, meu pai, ele tem diabetes. Então, hoje, eu faço tudo, eu que cuido, eu faço as pontas de dedo dele, né? Eu cuido da alimentação, a minha esposa é nutricionista, né? Então, assim, então eu precisei muito aprender, né, sobre tudo que envolvia, né, o cotidiano para poder ajudá-lo, né? Ajudar não só ele, mas outras pessoas também, né? Então, enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. Você tem ainda um cronograma? Como é que você está aí no teu roteiro? Tem mais 2 pontos. Primeiro, agora a gente está indo para você, família, e aí depois tem nós, sociedade, que é já a conclusão aqui da minha pauta. Deixa eu só ler mais uma mensagem aqui, Alfredo, acho que interessante. Dick Salles, 288, sou diabética desde os 13 anos, hoje eu tenho 17, mas desde que eu descobri, fiz muitas amizades com pessoas que têm DM1 também. E é muito bom conversar com pessoas que também são diabéticas. Concordo plenamente. E esse é um dos motivos que a gente está aqui essa tarde conversando. E aí, falando já, entrando nessa segunda parte, que é você, família, existem alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro, sobre o envolvimento. Apesar de a gente estar falando da importância da família, que grande maioria tem um envolvimento no adolescente ou no jovem diabético, existe um outro lado também. Existe o lado de familiares que não têm envolvimento, ou às vezes uma pessoa dentro da família se envolve com relação a isso. Geralmente a mãe, né? Mas não desmerecendo, tem às vezes mães não fazem isso, tem os pais que cuidam. Então, assim, como é importante apenas não ter um personagem que se preocupa, mas toda a família está inserida naquele cotidiano e entender toda aquela situação a respeito do adolescente, do jovem com diabetes, né? Para que ele se sinta
não amparado, mas amado, cuidado, né? E aí eu não digo que ele tem que ser mais paparicado, mas amparado pelo fato de ter diabetes. Não, mas é que todo mundo entenda conceitos. Então, insulina na hora de corrigir, opa, está na hora de fazer a glicemia pós-prandial. Então, como é que está a sua glicemia? Vamos corrigir, vamos contar carboidrato. É a colaboração, né? É aquele cenário colaborativo que se torna muito mais fluido, principalmente dentro de casa. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, é muito interessante essa integração, né? A gente conhecer quem está convivendo com a gente e conhecer qual é o cenário ou quais são as necessidades, principalmente dessa pessoa que convive com você e que tem diabetes. E aí vem outro ponto, né? A mesma questão que às vezes tem a ausência do falar sobre o diabetes, você também tem a parte exacerbada do assunto, onde aquele jovem convive do acordar ao dormir, onde a única coisa, parece que 99% das coisas que ele escuta dentro de casa é relacionado ao diabetes. E aí eu penso, como é que ele vai digerir isso? E aí, ainda para completar, fala acesso visito, olha o que o Pablo colocou. Se bem que você podia ser igual o Pablo. Cara, ele não aguenta mais falar sobre diabetes. Ele vai querer ver o Pablo para falar de diabetes? Não. Já fui em encontros que a mãe botou assim na minha frente, o jovem falou, olha, conversa com ele sobre diabetes. Não rolou, não fluiu. Eu falei, eu entendo você. Não precisa falar nada sobre. Eu compreendo o que você está vivendo. E é exatamente com essas palavras eu digo. Eu sei que você o dia todo só ouve diabetes, né? E a última coisa que você quer falar agora é sobre diabetes. Pois é, não quero falar sobre isso. Porque ele já está cansado. Ele já está com a cabeça pesada de tanto isso, de tanto saber. Ele já sabe disso, ele já sabe das obrigações, ele já sabe da rotina. É mais um ponto. E aí tem essa cobrança, né? Então, eu quero cobrar que o fulano, que meu filho venha a ser igual o Pablo, ou minha filha que venha a ser igual a Bia. Eu estou dando exemplos, claro, de pessoas, eu falo de mim, falando de pessoas que já estão aqui dentro das redes sociais e que vocês já conhecem. Mas assim, não tem que ser. Talvez é um ponto de partida acompanhar alguma coisa que a gente realiza aqui, mas ele tem que ser ele. Ele tem que olhar no espelho e não ver o Pablo. Não ver qualquer outra pessoa que faz esse papel de influência ou de criar conteúdo. Ele tem que fazer o conteúdo dele, ele tem que ser o papel que ele quer dentro da vida dele. Entendeu? Então, assim, transpor personagens, eu acho que isso é importante ter referenciais. Eu acredito, eu acho justo até, acho nobre, agradeço muito quando eu recebo um feedback, mas eu não quero ser a referência. Eu quero que o jovem tenha orgulho daquilo que ele está vendo na frente do espelho e que tome autoridade com ele com relação a isso. E a partir daí ele tome as melhores decisões na vida dele, no tratamento dele como diabético ou como jovem com diabetes. E, por fim, ainda falando dessa questão da família, o diálogo. Eu acho que tudo isso que eu falei aqui sobre a questão de você, família, é o diálogo. É muito importante a conversa. E a conversa tem que começar dentro de casa. A gente falou da escola, a importância da instituição de ensino, mas acho que a casa, a família tem um papel fundamental no meio disso tudo, né? E eu vejo muitos pais se inteirando, se informando, participando de eventos, fazendo cursos, para justamente ter esse papel colaborativo. Volto a dizer, quem sou eu para dar qualquer conselho ou qualquer dica? Eu não sou pai, não descobri na adolescência, mas eu julgo que por meio das experiências que eu tive, por meio das mensagens que eu recebo, por meio dos diálogos que eu abro aqui dentro das redes sociais e pessoalmente, eu consegui atingir algumas visões a respeito de determinados temas. Então, esse é um dos temas que eu não tenho domínio de causa, mas eu consigo abordar pelo aquilo que eu já recebi de pais e que também eu recebi principalmente desses jovens. Entendi. Bacana, bacana. Uma coisa, eu falava muito dessa coisa do tratamento, né? Não tratar como uma pessoa pior, mas também não favorecer, né? Quando a gente está lá no Super Saudável, a gente senta para conversar, a gente começa a perguntar, cara, o que o pessoal quer receber, né? O que o pessoal está procurando? Como é que a gente faz para levar um produto melhor, uma solução? O que eles querem, né? Porque no final das contas, Pablo, nós somos uma empresa, né? Então, cara, a gente não está preocupado em criar produto, mas em trazer uma solução. O que é o dia a dia dessas pessoas, né? Então foram surgindo muitas ideias. Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Vamos fazer uma rede social, porque você falou
é bom você estar, como no Colônia Azul, né? Você estar perto de pessoas iguais, né? Criar uma espécie de rede social que interajam DMs, né? A gente pode criar alguma coisa. Vamos criar um Netflix do diabetes, né, e tal. Só que esse pensamento que você falou, da pessoa que não quer mais saber de diabetes, porque ela já vive com aquilo todo dia, também surgiu. Pô, será que se eu fizer um Netflix, né, do diabetes, a pessoa vai se interessar? Porque, na verdade, o que teria um programa desse? O que seria de diferente? Pô, aí, enfim, a gente começou a confrontar essa ideia, porque, na verdade, não sabia se esse era o caminho, né? E a gente dá tanto valor à opinião das pessoas que a gente faz muitos investimentos para ouvir isso, né? Então, as pessoas entram no nosso site lá, às vezes sobe um balãozinho, né? E eu pergunto lá, poxa, cara, o que você gostaria de ver no nosso site? Que tipo de produto, que tipo de suporte, né? A gente tem umas novidades muito legais para lançar. Eu ainda não posso falar muita coisa, né? Mas até para esse mês, o mês de julho no máximo, a gente vai trazer uma novidade muito legal, né? A gente, para quem não conhece, a gente tem um clube lá hoje, né? Que faz um clube de assinatura, onde a pessoa vai lá, de acordo com o número de medições que ela faz. A gente tem vários planos e a pessoa pode fazer o plano lá, que ela recebe as tiras na casa dela, com vários brindes, né? Só que a gente está incluindo cada vez mais coisa, né? Para não ser só uma troca simples, né? Porque no final das contas, esse clube ele já tem vários benefícios, como desconto na compra no site, ele tem acesso a conteúdos exclusivos e tudo. Só que isso ainda é muito pouco, entendeu? A gente tem uma visão muito maior do que a gente pode entregar. Só que a gente só vai aprender ouvindo, né? E sabendo que realmente as pessoas estão procurando. Porque é o que você falou. Se eu sentar para entregar um monte de coisa que ele não quer, ele vai falar, pô, não, bacana, isso não deixa de ser um benefício, entendeu? Enfim, não vai fazer sentido, né? E a gente até botou um link na bio, né, desde a primeira live, que é um campo, é um formuláriozinho que é um campo livre, as pessoas podem escrever, sem medo, sem nada. Porque assim, a gente já recebe muita coisa. Tem coisas que são assim, realmente muito estranhas, são quase impossíveis. Mas a gente lê tudo e a gente não revela, né? Porque assim, a gente não vai expor ninguém. Porque às vezes a pessoa fica com medo, vou falar isso, mas, poxa, a pessoa não sabe se vai ser julgada ou não pelo que ela está falando, né? Então eu já quero dizer aqui que essas pesquisas que a gente faz, seja no formulário, quando a pessoa vai no site, elas estão sempre anônimas. Mas elas são a coisa mais valiosa que a gente tem aqui, que é ouvir o que as pessoas estão procurando. Tá? Então, assim, eu só queria deixar isso aqui aberto, né? Porque você falou muito desse caso da pessoa que sentou para conversar e me fez lembrar isso, né? Que essa é a coisa mais importante, é isso que guia todas as nossas ações aqui. Então, mesmo que a gente seja uma empresa e a gente precisa realmente criar coisas que tragam resultado para que a gente possa trazer cada vez coisas melhores, a gente não tem essa visão de vender, olhar os clientes como cifras, né? Mas trazer algo que ele quer. É que nem se eu vejo um anúncio de um produto que eu quero, eu não estou preocupado com o preço. É claro que se eu não tiver dinheiro para pagar, não adianta. Mas existe uma relação entre aquilo que eu quero e posso pagar e que gera valor para mim, né? Que realmente me ajuda a ser uma pessoa mais feliz, me traz transformação, me traz alguma coisa, né? Então eu só queria deixar esse comentário, eu vou deixar você continuar. Perfeito. Eu quero colocar um aditivo àquilo que você pontuou aí, deixando bem claro que eu não recebi, não tenho vínculo, nenhuma relação contratual, mas eu queria deixar bem claro a forma como o Super Saudável trabalha. Eu tive a oportunidade de conhecer e visitar, eu conheço toda a equipe, todo mundo que está nos bastidores, e parabenizo muito pelo que vocês fazem, darem ouvidos, né? Porque a gente acaba criando uma distância muito grande entre pacientes e indústria, né, em prestador de serviço, aquele que oferece um produto. Mas aí quando você fala que dá ouvidos a isso, dá ouvidos de fato. Eu sei disso porque muitas vezes, onde surgiam dúvidas que talvez não estavam na alçada de vocês me procuravam ou procuravam alguns outros influenciadores ou pessoas que convivem com diabetes para esclarecer e pedir auxílio. Então, parabenizo a você, Alfredo e todo mundo aí da equipe do Super Saudável por fomentar isso, trazer conteúdo e trazer essa colaboração, né? Lógico, como você falou, vocês têm a parte, óbvio, comercial, mas tem a parte humana, que é muito importante destacar, tá? Então, assim, fechando, indo para a última parte, nós, sociedade, né? Então a gente falou um pouco aí do eu, adolescente, falamos de você, família, e agora nós, sociedades. E aí, fechando, eu quero começar com um ponto. Gente, nada de rótulos. Antes daquele jovem com diabetes, ou aquele diabético ou diabética, existe um garoto, existe uma garota, existe um menino, existe uma menina, existem sonhos, existem coisas muito mais relevantes de você conhecer naquela pessoa do que o próprio diabetes, que ela já conhece bem.
E se ela talvez sentir, eu volto a dizer, a vontade em falar com você sobre, ela vai falar. Então, não rotule, tá? Então a gente volta a dizer sobre preconceito. É muito ruim você ouvir quando você não está disposto a ouvir aquela aplicação. Eu lembro lá, novo, na adolescência, olha aquele gordinho, entendeu? Da escola, né? Aquele referencial é o gordinho. Então, aquele referencial, aquele diabético. Não, não é. Aquele diabético tem nome. Aquela diabética tem nome, antes de mais nada. Então, não criem rótulos. Outro ponto, não faça rejeição. Não rejeite em qualquer espécie, em qualquer forma. Não existe aquilo de você não pode comer isso ou o que ele pode comer. Ele vai saber o que ele pode comer. Talvez o familiar que estiver com ele vai saber o que comer. Ele não precisa ser questionado. Entendeu? Ele não precisa, eu tenho que fazer uma festa aqui, mas eu estou com medo de chamar o fulano, né? Ele tem diabetes. Não fique com medo. Não segregue mais uma vez isso, não rejeite por isso. Isso é da competência dele, é da competência da família dele. Para que isso não ocorra, para que não existam rótulos, para que não haja essa rejeição, se informe antes de mais nada. Procure a informação. Se não direto com esse jovem, com um familiar próximo, com um amigo dele. Dialogue. Informação é a chave de muitas coisas, e principalmente para extinguir o preconceito, ou que pelo menos ele praticamente venha a ser erradicado. E aí, falando como nós, sociedade, é muito importante que a gente tenha responsabilidade sobre isso tudo. É muito importante que a gente tenha essa conscientização. Não apenas em novembro, onde os principais veículos de comunicação abordam sobre o diabetes, não só no dia 14, mas em todo o decorrer do ano. É muito complicado, talvez, você que está me assistindo e você que não tenha diabetes, carregue esse tipo de consciência. Mas se informar não custa nada. Até porque o tempo que a gente perde, às vezes, nas redes sociais com tanta besteira, com aquelas mensagens e grupo no WhatsApp, talvez são uns 5 minutos que você poderia destinar, que nesse momento aqui, recebendo essa mensagem, pesquisar o que é diabetes. Termos, ou acessar inúmeros canais, acessar conteúdos aqui. Eu acho que as lives anteriores ainda já estão disponíveis aqui no Super Saudável. O Alfredo me confirme, por favor. Mas que você aprenda um pouco mais. Não é que você vai perder tempo, é que você vai ganhar tempo. Eu falo, uma das grandes sacadas, talvez um dos grandes aprendizados nessa quarentena é aprender. É aprender o outro, é conhecer o outro. É você se informar mais, enriquecer de conhecimento. É importante, talvez, que a gente está um pouco mais com o freio de mão puxado, a gente acelere para aprender, porque quando isso tudo passar, a gente possa estar muito mais preparado. E aí, por fim, você que é colega de alguém com diabetes, somente dentro de uma escola, dentro de um cenário ao redor, fale, converse bastante. Dê oportunidade para também que a pessoa em questão, e a pessoa que eu digo que tem a diabetes, possa ser ouvida. Às vezes ela só quer isso. Ela só quer ter um ouvido amigo, uma mão amiga, para ser escutada, para desabafar. E que não venha ser criticada, que ela possa ser ouvida e fale assim, eu estou com você. Só um estender de mãos. Entendeu? Porque tem muita gente que está sofrendo sozinho. Tem muitos jovens sofrendo sozinho. Eu lembro lá atrás, e é uma história que até hoje me marcou muito. Eu trabalho de madrugada, o Alfredo sabe disso. E quem me acompanha também sabe. 3 horas da manhã eu recebo uma mensagem no meu trabalho, um direct. Eu ainda não tinha tanto Instagram, mas no Facebook, dizendo, me ajuda, por favor. Eu estou indo me matar. Era uma jovem de 15 anos, porque eu não aguento mais isso. E aí eu lembro muito bem que nessa madrugada eu liguei para minha esposa, falei, me ajuda, porque era uma responsabilidade muito grande, né, quanto àquilo. Mas você não tem responsabilidade disso. Não, mas eu tinha, porque ela só se sentiu confortável em falar comigo. Eu não sei o que poderia acontecer depois se eu não desse ouvidos a ela. Infelizmente ela não fez nada disso. A gente voltou a se falar, ela estava tentando ressignificar, reconstruir, né, não digo nem empoderar, mas ressignificar e tentar fazer uma mudança comportamental. Então é muito importante que a gente
possa ser ouvido. É muito importante que o jovem que está dentro da sua casa, o jovem que está na escola, né, agora não, mas enfim, quando estiver na escola, quando estiver no grupo de amigos, ele não se sinta só, ele não se sinta diferente, ele não se sinta rejeitado, ele não se sinta principalmente excluído. Então, eu acho que é o principal recado quanto nós, sociedade, que eu poderia passar aqui para vocês. Bacana, cara, bacana. E realmente isso é um ponto muito legal, assim, a pessoa que é ouvida, a gente teve um comentário até que uma menina que falou aqui um pouco mais em cima, né, dizendo que ela se sente muito sozinha, né, e depois que ela foi diagnosticada, estava tendo ansiedade e tudo, né, e realmente, vira e mexe, a gente recebe também lá no site, né, alguém que está procurando realmente alguém que escute, né, isso acontece com qualquer pessoa, mas no diabetes também, né, em algum momento a pessoa, quando ela se depara, né, com qualquer situação, né, que às vezes mistura com outros problemas que não tem nada a ver com diabetes, né, que é pode ser de trabalho, e aí junto uma coisa com a outra, a gente vive num mundo muito acelerado, né, então tudo está meio potencializado, né, então realmente eu acho que essa quarentena está trazendo para a gente a oportunidade de refletir mais, né, de primeiro olhar para quem está perto, né, a família, quem mora com a gente, né, dar uma oportunidade e depois também refletir, né? Porque esse mundo ele tá muito diferente, né? Tá em evolução, está em crescimento e novos problemas, né, vão surgindo, né? Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço que a gente ainda tem aqui alguns minutinhos antes de encerrar, mas eu queria aproveitar para falar do Diabetes Friends, né? A gente vai ter um evento no fim de semana, Pablo, e seria legal, porque tem muita gente que está vendo aqui, pode ser mais uma oportunidade da galera conhecer mais um pouco desse mundo, né? Desse mundo das pessoas, do diabetes e tudo. Você quer falar um pouquinho do evento, já que a gente está em parceria nele? Vamos lá, sim, é um evento muito bacana. Quem está sendo responsável por ele é a Marina, diabética tipo 1. Também parabenizo pela iniciativa. A gente está tendo ciclos incríveis, né? Semana passada eu saí de Colônia Azul no final de semana e agora estou vindo com o Diabetes Friends. É uma reunião aí de pessoas que vocês já conhecem dentro das redes sociais, levando para vocês experiências, informação. E eu sou um dos convidados. Estarei lá 14h50 junto ao Mário Márcio de Boa Bets, fazendo um tema muito importante, qual o valor que tem a ponta de dedo. Então a gente vai tratar sobre esse tema, vai falar sobre ele, mas existem vários, é um decorrer do dia aí muito rico em conteúdo, vale muito a pena. Tem alguns detalhes já disponíveis nas minhas redes sociais, na do Super Saudável também, e no da Marina Diabética Tipo 1. As inscrições ainda estão abertas, então vale muito a pena. Volto a dizer, sábado agora, eu estarei lá 14h50, mas o evento é o dia inteiro. Muito legal, né? Cara, eu acho que é isso, Pablo. Eu queria agradecer, cara, a tua presença aqui de novo, cara. Você foi um dos primeiros influenciadores, se não me engano, foi até o primeiro que a gente fechou uma parceria, né? Você já testou nossos produtos, cara. Tudo que você mandou pra gente, cara, foi um aprendizado enorme, né? Eu espero que em breve, né, com essa quarentena passando, você possa lá nos visitar lá, lá no nosso escritório no centro, né? Para quem não conhece, nosso escritório fica no Rio de Janeiro, no centro da cidade, né? O Pablo já foi lá, já visitou a nossa sede. A gente tem uma loja física também que, assim, está funcionando, mas está funcionando de uma maneira mais para atender, né? Dentro das normas e tudo, entregando, né? Enfim, nas casas com delivery e tudo. Mas que você possa lá, depois de passar a quarentena, visitar, tomar outro café com a gente, né? A gente vai poder falar ao vivo e outras lives também no futuro, né? Assim, pra gente assim, é sempre uma honra ter você aqui, tá? Para quem não conhece também, acho que a maioria que deve te conhecer, Pablo, mas quem não conhece, segue lá ele, é o @eu e a Beth, né, Pablo? Aí você tem um grupo também muito legal no Facebook chamado Insulina do Amor, né? Que é um grupo muito legal também, né? Que as pessoas compartilham, tem bastante informação lá, não tem? É o maior grupo do Brasil em informações a respeito do diabetes, onde é diferente do diabetes formato porque todo mundo participa, colabora e eu administro. Então a gente tem mais de 25 mil pessoas participando todos os dias, mandando as suas questões, e é um grupo colaborativo, então vale muito a pena participar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Quando eu fechar a live, eu tenho todo mundo que se inscreveu, porque a gente criou uma página para as pessoas receberem os alertas, né? De quando vão vir as lives e tal. Então lá eu tenho os e-mails do pessoal, às vezes eu mando dica e tal. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo que está lá, né? Quem não tiver se inscrito, aproveita, vai lá, coloca, porque eu vou mandar os links do grupo, do Insulina do Amor, né? Do seu perfil, do Diabetes Friends, e todos os links que a gente achar relevante, né? Para trazer essa informação, tá? Então vai lá, tem um linkzinho na bio, lá tá escrito Lives SSS, né? Do Super Saudável, e aí você liga lá os alertas e a gente manda para você, tá bom? Eu acho que é isso, Pablo. Você quer deixar algum recado final? Só agradecer a você, a toda a equipe do Super Saudável, agradecer a Rose aí, não sei se ela está nos assistindo agora,
Mas, mais uma vez, foi muito importante esse bate-papo e reforçar que o diabetes não é limitador de ninguém. Pelo menos o diabetes não me limitou, me motivou a muitas coisas. E uma delas está aqui, mais uma vez, falando um pouco daquilo que eu aprendi ao longo destes anos de diagnóstico. Se cuidem, fiquem em casa se for possível. E tudo isso a gente vai respirar fundo, vai passar quando a gente piscar os olhos e a gente vai voltar a toda a nossa rotina, mas rotina muito melhor, claro. É isso aí. Pablo, fica com Deus. A Rose te mandou um oi aí, não sei se apareceu para você já, tá acompanhando aí. Ela acompanha todas também, ela é super apoiadora, né? Ela que incentiva a gente a fazer esse tipo de trabalho também. Um beijo para você, Rose, um beijo para todo mundo, tá? Queria agradecer vocês ficarem aqui com a gente essa tarde até o final. E não esquece, tá? A gente vai ter outras lives já 2 semanas que vem. Continua acompanhando a gente. Manda suas sugestões de live, tá? Pode mandar aqui no direct também. A gente está sempre aqui para ouvir vocês, tá bom? Valeu, Pablo. Um forte abraço, querido. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.